Há momentos na história da astronomia em que um único ponto de luz no céu noturno nos força a questionar tudo o que pensamos saber sobre nosso lugar no universo. O objeto conhecido como 3I Atlas é um desses momentos. Ele chegou ao nosso sistema solar, um mensageiro silencioso de uma estrela distante, e sua passagem deixou mais perguntas do que respostas. Sua trajetória, sua composição, seu comportamento, tudo nele desafia uma categorização fácil. Poderia ser simplesmente um cometa de um sistema estelar distante, uma cápsula do tempo cósmica com uma química que nunca vimos antes? Ou poderíamos estar testemunhando algo mais profundo, algo que nos obriga a confrontar a possibilidade de não estarmos sozinhos? É crucial ressaltar desde o início: as ideias que exploraremos aqui são, em grande parte, hipóteses especulativas. Elas vivem na fronteira entre a ciência confirmada e a imaginação informada, impulsionadas por dados anômalos que ainda não compreendemos completamente. A ciência prospera nessas fronteiras, onde a curiosidade ousa perguntar e se. Não temos respostas definitivas, e qualquer cientista que afirme o contrário não está sendo totalmente honesto. O que temos são dados intrigantes, padrões misteriosos e a coragem de seguir a evidência, não importa para onde ela nos leve, mesmo que seja para o reino do extraordinário. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada para explorar as principais teorias que tentam decifrar o enigma do 3I Atlas. Iremos além da explicação mais provável, a de um cometa interestelar, para mergulhar em possibilidades mais exóticas, mas cientificamente fundamentadas, desde a ideia de um artefato tecnológico alienígena, proposta por cientistas respeitados, até as explicações que nos levam de volta aos primórdios da nossa própria galáxia. Prepare sua mente, pois estamos prestes a viajar pelo espaço, pelo tempo e pelas próprias fronteiras do conhecimento humano, para desvendar o que este visitante interestelar poderia realmente ser. Quando um objeto celeste se recusa a seguir as regras, devemos questionar se estamos aplicando as regras certas. Essa é a essência do argumento apresentado por cientistas como Avi Loeb. Eles sugerem que o 3I Atlas, assim como seu predecessor Oumuamua, pode não ser uma criação da natureza, mas sim da tecnologia. A evidência, embora circunstancial, é instigante. Sua trajetória e velocidade não se encaixam perfeitamente nos modelos de um cometa típico. Ele parece ter recebido um empurrão não gravitacional que não pode ser totalmente explicado pela sublimação de gelo, especialmente considerando a falta de uma cauda de vapor d'água visível. É como observar um veleiro se movendo no oceano sem vento visível. Você começa a se perguntar se há um motor escondido sob o convés. Além disso, o comportamento do 3I Atlas, durante sua jornada pelo nosso sistema solar, levanta suspeitas. Ele realizou aproximações planetárias notavelmente precisas, passando perto da Terra e de Marte de uma maneira que parece quase deliberada. E o mais curioso de tudo, sua ocultação durante o periélio, o ponto de sua maior aproximação com o Sol. Exatamente quando nossos telescópios poderiam ter a melhor visão, o objeto se tornou indetectável, como se estivesse se escondendo do brilho solar. Para alguns, essa sequência de eventos não soa como a dança aleatória da gravidade, mas sim como uma manobra calculada, uma assinatura de inteligência que escolheu seu caminho através do nosso quintal cósmico, com um propósito que só podemos imaginar. E se a estranheza do 3I Atlas não for sobre de onde ele veio, mas sim sobre ele foi formado? Uma hipótese fascinante nos leva a uma viagem no tempo, não a uma civilização alienígena, mas ao passado distante da nossa própria Via Láctea. Essa teoria propõe que 3I Atlas não é um cometa comum, mas um objeto primordial, um fóssil cósmico nascido há bilhões de anos, no que os astrônomos chamam de disco espesso da galáxia. Esta é uma região mais antiga e caótica da Via Láctea,
povoada por estrelas de primeira ou segunda geração, muito diferentes do nosso Sol, que reside no disco fino mais jovem. Um objeto vindo de lá seria fundamentalmente diferente de qualquer cometa que já estudamos. A idade extrema e a origem no disco espesso poderiam explicar suas propriedades químicas únicas. O alto teor de dióxido de carbono e a supressão da sublimação de água, que tanto intrigam os cientistas, fariam sentido. Em um ambiente de formação estelar muito mais antigo, a proporção de elementos pesados seria diferente, e a forma como os gelos se aglutinaram para formar o cometa também. A superfície do objeto, após vagar pelo espaço interestelar por eras geológicas, poderia ter desenvolvido uma crosta externa que isola o gelo de água em seu interior, permitindo que apenas gases mais voláteis, como o dióxido de carbono, escapem quando aquecidos pelo Sol. Neste cenário, 3I Atlas não seria uma nave, mas uma cápsula do tempo, trazendo-nos uma amostra da matéria-prima da nossa galáxia em sua infância. A navalha de Ockham nos diz que a explicação mais simples é, muitas vezes, a correta. E olha, a explicação mais simples para um objeto que se parece com um cometa e age como um cometa é que ele é, de fato, um cometa. No entanto, simples não significa comum. A hipótese de que 3I Atlas é um cometa interestelar natural ainda é a mais aceita pela comunidade científica, mas ela vem com um asterisco gigante. Este cometa é diferente de qualquer outro que já vimos em nosso próprio sistema solar. Sua singularidade reside em sua química, um coquetel de gases que desafia nossas receitas cósmicas conhecidas. A característica mais marcante é sua coma, a atmosfera nebulosa ao redor do núcleo, que era esmagadoramente dominada por dióxido de carbono, o CO2. Em cometas do nosso sistema solar, a água é a estrela do show. Quando se aproximam do Sol, o gelo de água sublima, criando a cauda majestosa que associamos a esses viajantes celestes. No 3I Atlas, a água estava estranhamente ausente, ou pelo menos, muito menos abundante do que o esperado. Por quê? Uma possibilidade é que ele tenha se formado em uma região extremamente fria de seu sistema estelar de origem, tão fria que o monóxido de carbono e o dióxido de carbono eram os gelos dominantes, em vez da água. Outra ideia é que, como um cometa muito antigo, ele já perdeu a maior parte de seu gelo de água superficial em passagens anteriores por sua própria estrela, deixando para trás os compostos mais voláteis para nos saudar em sua visita ao nosso Sol. Ele pode ser natural, mas sua natureza nos conta uma história exótica sobre as diversas condições planetárias que existem lá fora. Vamos voltar a nos permitir especular. Se o 3I Atlas for de fato um artefato tecnológico, qual poderia ser seu propósito? A ideia de uma invasão ou contato direto pertence mais à ficção científica. Uma possibilidade mais sutil e talvez mais plausível é a de uma sonda de vigilância passiva. Uma civilização avançada o suficiente para enviar sondas através do abismo interestelar pode não estar interessada em anunciar sua presença. A descrição seria a chave. Uma sonda projetada para observar, coletar dados e seguir em frente sem perturbar o sistema que está estudando. A melhor maneira de se esconder é à vista de todos, disfarçado como algo que os nativos esperariam ver um cometa. Nesse contexto, as anomalias em sua trajetória assumem um novo significado. As aproximações planetárias não seriam coincidências, mas oportunidades para implantar sensores minúsculos ou realizar varreduras detalhadas da atmosfera e da superfície de mundos potencialmente habitáveis, como a Terra e Marte. A ocultação durante o periélio não seria para se esconder de nós, mas talvez para usar a imensa energia e o campo gravitacional do Sol para uma manobra de estilingue, recarregar seus sistemas de energia ou até mesmo realizar observações do Sol que só são possíveis de perto.
A ausência de sinais de rádio não seria prova de sua origem natural, mas sim o sinal de uma tecnologia furtiva, que se comunica por meios que não podemos detectar, ou que simplesmente armazena seus dados para análise posterior. Um observador silencioso na longa noite cósmica. Quando a ciência encontra o desconhecido, a imaginação humana corre para preencher as lacunas. O mistério do 3I Atlas não é exceção, e ele se tornou um terreno fértil para hipóteses que estão mais próximas da filosofia e da literatura do que da astronomia observacional. Uma das mais sombrias é a hipótese da floresta escura, popularizada pela ficção científica. A ideia é que o universo está cheio de civilizações, mas todas elas permanecem em silêncio e escondidas. Qualquer civilização que revele sua localização corre o risco de ser aniquilada por outras mais avançadas. Por precaução. O universo é uma floresta escura cheia de caçadores, e o silêncio é a única estratégia de sobrevivência. Neste cenário aterrorizante, uma sonda como a 3I Atlas não seria um mensageiro amigável, mas um vigia, um sentinela procurando por sinais de tecnologia emergente. Seu silêncio e furtividade seriam sua principal característica. Naturalmente, essa e outras ideias semelhantes entram no campo da pura especulação. Não há absolutamente nenhuma evidência para apoiar tais conceitos. Da mesma forma, o objeto atraiu a atenção de teorias da conspiração e interpretações místicas, que o veem como um presságio ou um sinal divino. É importante separar a especulação criativa, que impulsiona a ciência, da fantasia sem fundamento. A beleza da ciência é que ela nos dá as ferramentas para, eventualmente, testar nossas ideias contra a realidade. Não importa o quão fantásticas elas pareçam. Nossa jornada nos levou através de cometas químicos fósseis galácticos e sondas furtivas. No final, o que é o 3I Atlas? A resposta mais provável, a mais sóbria, é que se trata de um cometa interestelar com uma composição que reflete a diversidade química da nossa galáxia. Mas a ausência de uma prova definitiva nos permite, e até nos obriga, a manter a mente aberta. Cada um desses objetos anômalos, como Oumuamua e agora 3I Atlas, são como mensagens em uma garrafa que chegam à nossa praia cósmica. A maioria pode conter apenas areia e água de uma costa familiar. Mas um dia, uma delas pode conter um mapa, uma carta, uma prova de que existem outros construtores de garrafas lá fora. A verdadeira lição aqui não é sobre o que este objeto específico é, mas sobre o que sua existência representa. Ele nos lembra que o universo é vasto, antigo e muito mais estranho do que nossa limitada experiência no sistema solar nos preparou para imaginar. Ele nos força a construir telescópios melhores, a desenvolver novas teorias e a olhar para o céu noturno, não apenas com admiração, mas com uma expectativa aguçada. A ciência não é um corpo de conhecimento, é uma maneira de pensar, uma busca perpétua e humilde pela verdade. É a ferramenta que usamos para ler essas mensagens do abismo. Estamos na infância de nossa exploração do oceano cósmico. Apenas começamos a molhar os pés na beira da água. Esses visitantes interestelares são as primeiras conchas estranhas que encontramos na areia. Haverá outros. E com cada um deles, aprenderemos mais sobre as marés, as correntes e as possíveis ilhas de vida que podem existir nas profundezas. A busca continua. O cosmos nos aguarda. E enquanto continuarmos olhando para cima, curiosos e ousados, estaremos prontos para a próxima mensagem, seja qual for a sua forma.